Nosso contato é com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho, que tem muitos amigos aqui em Sorocaba, porque eu recebi umas 5, 6 ligações. Que eu vou lembrar do Jonathan da Maramelo, do Paulo Henrique Sorans, que está afastado, mas é amigo do Marinho. Quem mais? A Yara. Todo mundo ligou para pedir pro o fã-clube. O fã-clube Bom, ele foi ministro do Trabalho e Emprego e ministro da Previdência Social no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de prefeito da querida São Bernardo do Campo de 2019 a 2017. Eu falava que ele viria amanhã para Sorocaba, mas ele já está em Sorocaba. Bom dia, Luiz Marinho. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rosana. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Jovem Pan Sorocaba. Um prazer enorme estar aqui. Acabei de chegar aqui em Sorocaba. Vamos estar na região hoje e amanhã conversando com a nossa militância, com as lideranças políticas, fazendo aí uma visita junto aí ao nosso querido Leandro, presidente do Sindicato Metalúrgico de Sorocaba, nosso pré-candidato a deputado estadual. Aproveitar aqui com a tua permissão, cumprimentar claro os vereadores, a companheira Yara, o companheiro França, mandar um abraço para o Paulinho, presidente dos sindicatos rodoviários, estamos na torcida para a sua recuperação. Ele teve um problema grave de Covid, está recuperando, graças a Deus. O Márcio coordena a nossa marca do PT, o Adailton, nosso presidente do PT na cidade. Comentar também o Bebê, grande Bebê, o Exídio, enfim, companheiros aí de longa data nessa amizade que nós temos aí do ABC, os metalúrgicos do ABC, os metalúrgicos de Sorocaba e região, desde o saudoso Bolinha, que vocês conheceram muito bem, uma relação de amizade com o presidente Lula, o Bolinha que foi trabalhador lá e veio para cá e acabou organizando a oposição metalúrgica e liderou aqui um bom tempo a categoria aqui, as lideranças sindicais aqui na região. Dizer para você que é um prazer enorme estar aqui. Eu vim já várias vezes em Sorocaba e região e mais uma vez estamos aí para conversar com a companheirada. Agradeço a tua atenção, abrir teus microfones para a gente conversar um pouquinho com a população de Sorocaba e região. Estou à tua disposição. Eu não posso dispor da sua experiência, né? E tanto falar em questão estadual, a questão nacional, a sua proximidade. A gente sabe que sou uma das pessoas mais próximas do presidente Lula e o senhor vai prometer comigo que o senhor vai entrar junto numa live dupla com ele para a gente conversar um pouco a nossa região metropolitana de Sorocaba. É muito importante a gente ter todas as visões de mundo, as mais diferentes e poder conviver com a democracia e com respeito, embora a gente possa às vezes não concordar com o lado A ou B. Mas eu vejo que o PT vem nesta eleição, aliás, ele já, enquanto pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, o ex-ministro e ex-candidato à presidência da República, o Fernando Haddad, é uma pessoa muito preparada. Ele eleva, sem dúvida alguma, o nível da disputa, o nível do diálogo, como a gente vê aí um Vinícius Poit, a gente vê nomes muito interessantes, novos para o cargo, e com perfil de visão global. O que isso pode ajudar os candidatos do PT, a estadual, a federal, qual é a visão e a intenção, ou se eventualmente no caso do Boulos existe alguma possibilidade de união aí da esquerda para ter um fortalecimento de uma candidatura que está mais à esquerda com mais união? Olha, Kiko, de fato você tem razão em chamar a atenção, registrar uma questão que eu acho fundamental também, que é a diversidade de opiniões, né? As divergências, elas são naturais numa sociedade complexa como o Brasil, temos que registrar e respeitar as diferenças, né? Seja a direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, e esse diálogo vai compor o mosaico de quem pode dirigir o país, o Estado, enfim. Então, creio que o parlamento faz parte desse processo. Você olha o parlamento, ele tem uma diversidade imensa, todos os níveis de pensamento representados no parlamento, que compõem o executivo, seja no municipal, estadual e federal. Portanto, essa tua disposição de ouvir todo mundo
creio que o papel da imprensa é exatamente isso. Quero te elogiar por essa abertura de ouvir todo mundo. Acho que isso, a opinião pública, ter acesso às informações, a linha de pensamento, o que penso, que representa, é fundamental. O PT, ele vem, você sabe bem, ele passou por um revés grande a partir da cassação da presidenta Dilma, a partir da eleição de 2018, que foi muito tumultuada e conturbada, a facada, hoje tem dúvida se a facada existiu, se não existiu, enfim, isso nós que vamos chegar a essa conclusão. A própria Lava Jato, né, chegou a uma condição naquela eleição de que você votava-se no Bolsonaro porque não se queria a esquerda em função daquilo que se mostrava na Lava Jato. Exatamente, a Lava Jato desvirtuou completamente o processo eleitoral. Mais que isso, a Lava Jato comprometeu a economia brasileira. Você olha o que aconteceu com a Petrobras, com as engenharias, empresas de engenharias nacionais, que vinha crescendo e disputando posições globais, o revés que houve, as demissões, desemprego, enfim. Nós temos muita coisa para analisar de passado, mas é importante olhar presente e futuro, e o PT, ele teve uma resistência, uma resiliência forte nesse período, a sua militância em segurar a onda, né, dessa perseguição, desse espancamento em praça pública aí, de forma seguida, 580 dias de prisão do Lula. Talvez outro partido tivesse dificuldade de dar aquele respaldo ao Lula todo dia, ali, durante toda a sua prisão, e nos conduzir até aqui. Eu costumo brincar, né, não é brincadeira, é sério também, que essa teimosia do Lula, a teimosia da militância do PT, que tanto a mãe do Lula, a dona Lindu, falava: teima, meu filho, que você vai chegar, você vai vencer, você é vencedor, você fugiu da fome, da miséria e vai vencer. E nós estamos, neste momento, como você registrou, num momento muito positivo do ponto de vista de respirar esperança da sociedade brasileira, do povo brasileiro, esperança da nossa militância, liderada pelo presidente Lula. E no estado de São Paulo, de novo concordando muito com você, o Fernando Haddad é uma liderança muito preparada e creio que pode elevar, sim, o nível do debate no estado de São Paulo. E eu diria que nós temos grande chance de estar no segundo turno. O nosso desejo, que você perguntou em relação ao diálogo com Boulos, com o PSOL, com o PSB, Márcio França, com o Jonas Donizete, enfim, nós estamos dialogando com todo mundo. O Haddad vem conversando com todo mundo, o Lula vem conversando com todo mundo. É evidente que nós respeitamos a naturalidade, o direito do Guilherme Boulos se colocar como pré-candidato agora, o próprio Márcio França, o Geraldo Alckmin, ver o que vai fazer da vida, enfim, tem definições a ser tomadas nesse processo, desse mosaico de decisões que vai acontecer daqui para o ano que vem. Eu acho que até mais tardar, março do ano que vem, as coisas estão bastante delineadas do que vai acontecer nas candidaturas nacionais e no estado de São Paulo. Nós estamos abertos para esse processo de construção. Até nós nem estamos discutindo quem é a indicação que nós estamos pensando em vice do Haddad, nem quem nós estamos sugerindo para ocupar a vaga do Senado da nossa chapa, porque nós queremos deixar em aberto. E nós estamos abertos também em se comprovando que uma outra candidatura de esquerda é mais competitiva com a nossa, evidentemente que nós estamos abertos à discussão, então não há uma intransigência de nosso lado. O que ocorre é que nós acreditamos que a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura representada pelo Haddad, ela é que melhor pode liderar o processo para chegar à vitória. Então é assim que nós estamos construindo. Essa minha visita na região, ela tem um papel dublê, eu costumo brincar, né? Porque eu fui levado a ser candidato a deputado federal, então estou pré-candidato a deputado federal, então ela tem a lógica de visitar as lideranças, ver como que a gente organiza as nossas campanhas. A companheira Yara também é uma nossa pré-candidata a deputada federal, registraída, ela falava: Marinho, você esqueceu que eu sou candidata também. É uma excepcional candidata, assim como mulher, nossa candidata a deputada estadual, assim como outras lideranças da região. Mas nós aproveitamos para discutir também a campanha do Haddad e a campanha do Lula. Eu me comprometo com você a falar com o Lula, de fazer aqui sim uma live com ele, me comprometo a falar com o Haddad para dispor a agenda dele, para estar falando contigo aqui, com teus ouvintes. É fundamental esse processo para trazer todas as informações. Você sabe, viu, Marinho, nós estamos falando com o ex-ministro
do Trabalho e Emprego e ministro da Previdência Social no governo do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, além de prefeito de São Bernardo do Campo. Eu acho legal nas redes sociais, porque fica aquela briga dos dois lados, né? Ontem nós colocamos o desembargador Ivan Sartori, que é um bolsonarista roxo. Exatamente. Aí quem não ouve ontem vê o... Exatamente. Então, assim, o importante é a gente poder dialogar com respeito e com... E aí, nós temos um ouvinte aqui, o Bruno Rainha, ele diz o seguinte: por que o Lula, né? A gente vê a estratégia do Bolsonaro fazendo a motociata, ele vai... nos movimentos grandes na rua, né? E as pessoas falam: por que as pesquisas mostram o Lula na frente? Por que ele não sai na rua? Por que ele não consegue? Essa é a pergunta do Bruno Rainha, aí para o senhor responder, por favor. Olha, Bruno, o Lula, ele tem uma liderança forte. Ele não tem absolutamente a dificuldade de sair na rua. Parece que o Lula tem medo de sair na rua. Medo do quê? De ser atacado, de ser apedrejado? Se o Lula sai na rua, ele arrasta multidões para querer tocá-lo, abraçá-lo, trocar carinhos. É isso que acontece com a figura da liderança como o Lula, uma liderança muito carismática e que representa grande esperança. O Lula não precisa das motociatas que o Bolsonaro faz, aliás, usando o recurso público do povo brasileiro para promover uma campanha ultra antecipada. Nós ainda não estamos em campanha eleitoral, nós estamos no processo de organização das pré-candidaturas, mas o Bolsonaro está em campanha e utilizando o jato presidencial, utilizando os recursos do povo brasileiro para fazer a sua campanha, estimulando o ódio, raiva e estimulando a não vacina, não respeito sanitário. Uma outra razão uma certa clausura que nós nos impomos de forma própria que nós fizemos para restringir aglomeração e, acima de tudo, respeitar as restrições sanitárias do período. Então, o Lula, ele se conteve muito. Nós vamos começar a organizar plenárias com o presidente Lula. Ontem mesmo ele me ligou dizendo: olha, Mari, vamos pensar em umas plenárias espalhadas no estado de São Paulo. Então, uma delas eu quero encaixar aqui a região de Sorocaba para prestigiar a nossa militância aqui e a classe política e o povo de Sorocaba e região. Vamos ver se a gente consegue. Evidente que a agenda dele é nacional, então não vai dar para a gente chegar em todas as regiões que a gente eventualmente gostaria de fazer, mas é importante a gente começar a organizar esse processo. Então, Bruno, fique sossegado. O Lula está tranquilo, sereno, com a saúde em perfeito estado para dirigir o Brasil mais uma vez e, acima de tudo, falar de emprego, falar de geração de oportunidade, de educação, de Minha Casa Minha Vida de novo, de proteção ao meio ambiente, que está tão desgastado e tão agredido pela gestão Bolsonaro da vida. Ou seja, falar direito da mulher, do povo negro, do povo LGBT, falar das crianças, da juventude, de emprego acima de tudo, falar de novo acabar com a fome e com a miséria. É isso que nós estamos nos planejando. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que o senhor acha que o presidente Lula traz de novo, né? Eu vou fazer uma abordagem que inegável para nós que atuamos na imprensa, nos incomoda por demais, e obviamente que na campanha eleitoral isso pode ser usado contra o presidente Lula, que seria um controle sobre a imprensa. O presidente Bolsonaro, com tudo que ele fala às vezes de maneira muito atabalhoada, ele obviamente que vai defender agora, porque liberdade de imprensa não é violência de imprensa nem incitar o ódio, né? Mas nos preocupa muito esse pensamento do presidente Lula em criar aquilo que, de certa forma, a democracia construiu. Eu acho que as pessoas que falam, os veículos, têm que responder, né? Civilmente, criminalmente, por aquilo que falam. Eu queria que o senhor abordasse o que é esse projeto que o presidente Lula falou, ou falou e se arrependeu, porque o presidente Lula é um grande negociador, né? Inegável, desde sempre. Olha, tem coisas que às vezes se fala, a gente captura uma frase e transforma nisso como se fosse uma grande ameaça. Veja,
Lula presidiu 8 anos no Brasil, a Dilma mais 5, e nós nunca perseguimos nem um órgão de imprensa e nem derrubamos nenhuma igreja evangélica, conforme diriam que ele ia fazer. E sempre respeitou. Ele teve aquela carta, né, do Compromisso Brasil, né? E hoje os banqueiros empresários têm total tranquilidade no andamento da economia do presidente Lula, né? Exatamente. Então, o que o Lula fala, quando fala de regrar, na verdade é o seguinte: você tem o conselho dos advogados, você tem o conselho dos médicos, tem o conselho dos contabilistas, tem o conselho dos arquitetos, dos engenheiros, não tem o conselho dos jornalistas. Ele, quando presidente, a única coisa que ele mandou, a pedido da FENAGE, foi um projeto de lei para criar o Conselho do Jornalismo. Isso não é censurar a imprensa, não é controlar, não é nada. É simplesmente dar voz a uma categoria importante nos meios de comunicação para que eles discutam, né, quais as regras de comportamento profissional. Não é censura, ou seja, não é o governo, é a própria categoria que pode, em eleições livres, eleger o seu conselho, como as outras categorias têm também o direito. Essa é a coisa básica. Uma outra coisa que está nessa mensagem: é preciso dar voz a segmentos que eventualmente estejam sem voz. Então, os sindicatos têm direito a ter acesso ao meio de comunicação, os movimentos sociais, ou seja, é democratizar nesse sentido, não é censurar, não é proibir, não é caçar concessão. As concessões estão dadas, elas têm suas regras, seu regulamento público garantido pela nossa legislação, ou seja, isso está intacto. Acima de tudo, a liberdade de imprensa é fundamental. Nós não podemos restringir, não podemos voltar ao passado ditatorial de restringir, né, censurar. Então, ou seja, a liberdade é fundamental. Com isso que você disse, a liberdade, ela pressupõe responsabilidade dos agentes. Eu vejo que tem muita gente, muitos comunicadores, porque a comunicação, ela pode funcionar como uma metralhadora. Você tem ela à sua disposição, começa a atirar em todo mundo. Se você agride alguém inocente, vai ser muito difícil dele repactuar. Eu costumo citar a situação, para não falar de petistas, do Ibsen Pinheiro. Você lembra do Ibsen Pinheiro? Foi presidente da Câmara Federal. Uma capa, se eu não me engano, da revista Veja, destruiu a reputação do Ibsen Pinheiro. Destruiu moralmente, acabou com a vida dele. Depois de mais de 20 anos, ele ganhou essa disputa que ele tinha razão, a Veja estava errada. E o que a Veja fez? Não sequer deu uma outra capa para dizer: olha, perdoe Ibsen Pinheiro. Os seus netos, que tinham lá 8 anos e agora tem 28, perdoe pela agressão que nós fizemos. Ou seja, nós precisamos colocar isso à mesa. Ou seja, não há absolutamente, eu digo assim com muita assim, eu conheço o Lula desde 1979. Eu entrei na Volkswagen em 78, ele era nosso presidente do sindicato, acabei convivendo com ele mais diretamente a partir de 84, ele acabou sendo meu padrinho de casamento, tem uma relação muito forte. E eu tranquilizo, não há absolutamente nenhum risco de um processo de retrógrado em relação com a imprensa, com a liberdade de imprensa. Pode ficar sossegado que é o que nós vivemos há 8 anos, com isso que eu estou agregando aqui para você, que é coisa muito serena e tranquila. Eu só estou avançando porque eu quero fazer algumas perguntas, que nós temos pouco tempo e eu acho que é muito importante a gente colocar. Nós estamos vivendo, eu acho que todo governo tem o seu problema, né? Me incomoda, de certa forma, o presidente Bolsonaro, eu vejo aqui na rede social, o PT não tem projeto. O que a gente não pode, todo líder, ele tem que liderar um projeto, então ele tem que ter um partido. O partido não é só um elemento para ele chegar ao poder, mas é a construção. Por isso que eu insisto que o presidente tem que ter. O atual presidente deveria ter. Nós tivemos muitos casos que foram colocados de corrupção dentro do governo do presidente Lula. O Zé Dirceu foi condenado, tesoureiros. Foi um período muito difícil e foi o que levou, inclusive, ficar perto de petista antes da eleição já, acho que presidencial, cedo. Muita gente pensou em sair do PT. Ninguém imaginava nesse fênix que poderia acontecer. Uma coisa positiva dentro do governo do Partido dos Trabalhadores,
E tem muitas positivas, como esse atual governo também tem algumas positivas, muitas positivas e também negativas, os dois. A Polícia Federal realmente teve autonomia no governo do presidente Lula. Nós sentimos a diferença aqui com a queda do Moro e as mudanças que ocorreram. Isso ficou muito claro, de maneira explícita, né? E da mesma forma que nós vimos problemas de corrupção, e o presidente, qualquer que seja ele, nem sempre, o senhor foi prefeito, o senhor está sentado lá no último andar, nem tudo que está acontecendo lá embaixo o prefeito não tem, ele tem a culpa em elegendo e vigilando, a responsabilidade aquiliana, né? Ele está lá, ele tem que olhar quem ele pôs, né? Nem tudo a pessoa que está no comando pode saber e observar. E quem acompanha hoje a nossa CPI, fica claro que se não tem a participação do presidente, há um processo de corrupção muito triste em que mais de quase 600 mil pessoas morreram, né? E nós estamos vendo, é vergonhoso. Agora, é meio endêmico da política essa questão, e eu acho que é processual, né? Então, nós temos um problema de corrupção no governo do presidente Bolsonaro, embora tem gente que não quer enxergar. Pois eu sei, o meu pai tem virtudes e vicissitudes. E eu tenho que reconhecer que ele é uma pessoa boa, mas ele não é certo em tudo. Quando a gente é criancinha, a gente admira, acha um príncipe. Aí a gente vai vendo que o pai ou a mãe da gente não são exatamente aquilo que a gente pensa, não é? E aí eu vejo muito nas redes sociais essa guerra. Como é que o senhor encara, né? Eu sinto que o Lula precisa do Bolsonaro sobre o aspecto eleitoral e o Bolsonaro precisa do Lula. É essa a sensação. Eu queria que o senhor falasse um pouco de corrupção, né? A Lava Jato foi em cima só do Lula e tinha PSDB para ir atrás e não foi. Austin, né? Metrô, do Serra, e tem um monte de coisa. Mas só ficou concentrado. Não estou dizendo que o PT ou o presidente sejam anjos, né? Há uma decisão que o liberou, ponto. Não estou entrando nesse mérito, mas também não foi atrás de ninguém. E também o Sérgio Moro parecia que ele queria ser candidato depois, né? Quer dizer, então aí fica complicado. Eu diria aqui que o seguinte, olha, a situação da corrupção no Brasil, ela existe e é preciso ser combatida, é obrigação de todos e todas. Se você pega a Petrobras, por exemplo, ficou comprovado que houve corrupção. Agora, se você vai apurar a fundo quem eram os verdadeiros corruptos ali nas entranhas da Petrobras, quem era Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa, Cerveró, eram servidores da Petrobras, de 38 anos de Petrobras, 32 anos de Petrobras, 28 anos de Petrobras, 20 anos de Petrobras, ou seja, esse povo estava nas entranhas da Petrobras. Então, a governança das instituições, ela tem que ir dando conta e limpando e criando barreira, instrumento de combate. O governo Lula Dilma criou os instrumentos de combate à corrupção, fortaleceu e equipou não somente a Polícia Federal, mas a CGU, ajudou a criar estrutura para o Ministério Público, do ponto de vista legislativo, criou as legislações, ou seja, nós instrumentalizamos no combate. O que acontece? Muitas vezes forja uma aparência de que houve corrupção envolvendo algumas lideranças. E nesse aspecto tentaram fazer com que o Lula era. E eu testemunho, e as provas estão aparecendo depois de virado de cabeça para baixo, para ver se tinha alguma moeda de corrupção em algum bolso dele. Não acharam nenhuma conta na Suíça, e nenhum dinheiro em lugar nenhum, mas acharam dinheiro, apartamento na Bahia, enfim, de pessoas que inclusive estão sendo inocentadas aparentemente, ou respondendo indevidamente a esse processo. Sim. E no caso do presidente Lula, não se comprovou absolutamente nada. Ou seja, a corrupção, ela precisa ser combatida por todos nós. No caso do atual governo, o que fica claro, se o Bolsonaro não tem, mas fica muito claro que a sua família está enveredada nesse processo, está mergulhada, lambuzada até o último fio de cabelo nessas artimanhas das compras de vacina indevida, tardiamente, inclusive, como você disse, registrando praticamente 600 mil pessoas mortas, que poderia ter sido evitado, pelo menos talvez a metade dessas vítimas poderia ter sido evitada. Ou seja, nós temos a obrigação moral de buscar aperfeiçoar esse processo em voltando a governar o Brasil. O Lula tem a obrigação moral de voltar
a investir neste processo para aperfeiçoar ainda mais o combate à corrupção endêmica na sociedade brasileira. É preciso que a gente cobre das pessoas individualmente o pequeno comportamento lá oportunista que às vezes se tem de querer furar uma fila indevida. Tudo isso vai formando um grande acervo de mau comportamento da sociedade que nós temos obrigação de ajudar a corrigir. E a gente pede a todos que o façam. As pessoas têm que participar ativamente. Não quer participar de um partido, não é obrigado. Não é obrigado a participar de movimento nenhum, mas tem a obrigação cívica de pensar o Brasil. Eu me incomodo muito, Kiko, quando uma pessoa vem e fala o seguinte: não tem responsabilidade por isso aí porque eu não votei em ninguém. Eu me incomodo muito, porque assim, quem não votou em ninguém tem uma grande responsabilidade sobre a situação que está acontecendo. Isso pode ser na cidade, no estado ou no país. Eu costumo brincar: bom, se você não tem nada a ver, vamos ver. Quem não votou em ninguém, se tivesse votado, por exemplo, no Haddad, o Haddad era presidente, não era o Bolsonaro. Então, como não tem? Lógico que tem. Então, nós temos que cobrar um processo de amadurecimento político. E você tem muita razão quando diz: o Bolsonaro se coloca numa grande, aí é eu que estou falando, uma grande irresponsabilidade de dizer o seguinte: eu estou sem partido, eu não tenho partido. Mas para ser presidente da República tem que ter um partido, tem que pensar um projeto, tem que pensar uma filosofia para sugerir, para propor, para mostrar para a sociedade: olha, tem um caminho aqui que nós queremos percorrer, que vai definir o preço da gasolina, o preço do gás, que vai definir o preço do pãozinho, que vai definir a safra da agricultura, que vai definir qual a política de investimento da agricultura familiar, ou se não tem investimento da agricultura familiar. Ou seja, isso é projeto. Você pensar, se vai ter projetos para habitação. Acabou os projetos de habitação. Ele foi destruindo as políticas públicas. Então, o projeto de habitação, inclusive... reconstruir. Inclusive o projeto... Tirar o Brasil do mapa da fome, falar de habitação, falar de educação, falar de saúde outra vez. Inclusive o projeto de habitação, o secretário estadual é o Flávio Ammer, aqui de Sorocaba. O investimento do estado é maior do que o do país. Realmente é insignificante. Embora a gente tenha que reconhecer que na malha ferroviária e na conclusão de obras de rodovias, o governo Bolsonaro, na área de infraestrutura, ele tem feito um trabalho importante e que a gente tem que valorizar. Eu queria, a gente está caminhando para o final. Nós estamos conversando com o Luiz Marinho, ministro, que foi ministro do Trabalho, Emprego e ministro da Previdência Social do governo do presidente Lula e prefeito também de São Bernardo do Campo, e é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. O que a gente poderia imaginar, né, aos críticos do Partido dos Trabalhadores, aos erros, porque quando a gente governa, né, eu vejo as escolas federais cresceram muito. A Yara, no governo do presidente Lula, trouxe a UFSCar para Sorocaba. Então, assim, na área de educação, o governo Lula foi muito importante, com FIES, muitas pessoas que não conseguiram, não conseguiam estudar, fazer a sua faculdade, fizeram, né? Mas a gente tem determinadas situações que fala: puxa, eu reconheço que eu preciso mudar, né? Então, coisas que chegaram à opinião pública, que foram investimentos do BNDES, a fundo perdido em Cuba, na Venezuela, né? Essa é uma situação que se ouviu bastante. O ex-ministro Palocci fez delação, quer dizer, tiveram erros e algumas coisas escaparam ao controle do presidente nesse aspecto. Acho que na economia, no governo dele, crescemos, a marolinha foi marolinha, quer dizer, tomamos medidas que fizeram crescer. O que o PT pode reconhecer? Errei, tive problema só acho que o presidente Lula vai reconhecer isso e fazer diferente para concluir uma história de vida pontual? Esse investimento em Cuba, investimento na África do Sul, na América Latina, do BNDES, primeiro, não foi a fundo perdido. Segundo, eu tenho uma visão disso. Qual é a situação do Brasil? O Brasil governava voltada, batendo continência para os Estados Unidos. E o Lula disse: nós vamos fazer um governo que vai abrir novas frentes de fronteiras de negócios para a exportação do produto brasileiro. Cuba tinha fragilidade, então o BNDES financiar um porto em Cuba, financiar quem? A empresa brasileira que construiu o porto, que tem que pagar o BNDES para exportar os nossos produtos, ter uma balança comercial. Tanto é
que o Brasil era devedor do FMI, do Clube de Paris, devia para Deus e todo mundo, da fome e miséria. E nós pagamos e tornamos credores. E a balança comercial, a reserva cambial de 383 bilhões que nós fizemos no governo Lula Dilma, é responsável da situação não estar muito pior hoje no Brasil. Ou seja, essa visão de pensar financiamento de investimento em outros países, os Estados Unidos faz, a Europa faz, outros países fazem, que é para alavancar os seus negócios. Negócios que dos empregos brasileiros. É com isso que nós construímos pleno emprego no Brasil. Eu fui ministro do Trabalho, você fez vários registros durante a entrevista. E uma das Aliás, ministério que foi recriado agora, né? O ministério que não podia ter acabado e voltou, né? Exatamente. Então, como gerar emprego? Você precisa pensar, o papel do BNDES é determinante nesse processo em financiar projetos que possa alavancar a geração de empregos. Quando o Lula falou, as plataformas lá de Singapura, que a Petrobras contratou, vou romper, vou fazer no Brasil, para reconstruir a indústria naval, vamos financiar esse processo fortemente, foi que levou a ajudar a gerar o pleno emprego no Brasil. Ou seja, é um processo sistêmico que leva à geração de oportunidade. Ou seja, há muita coisa nebulosa camuflando esse debate, que ele tem que ser clareado. Ou seja, é isso que nós precisamos fazer. O que nós achamos que... Nem sei se foi erro, se foi falta de condição de fazer, por exemplo. Nós não conseguimos discutir, rediscutir, pautar que o acionista do Itaú, por exemplo, para citar um exemplo, o Itaú, que tem lá uma retirada de 100 milhões Sim. no ano de lucro e dividendo, não pagasse um centavo de imposto. É verdade. Como você pode conseguir gerar distribuição de renda, ter políticas públicas efetivas para educação, para habitação, para saúde, e 1% dos mais ricos do Brasil não pagar imposto de renda? Porque não pagam. Porque ele coloca a despesa, tudo na despesa da empresa, tem o seu saque lá, a sua retirada de lucro e dividendo, livrinho, bonitinho, sem pagar um centavo de imposto de renda. Mas você, Kiko, quando vai na padaria, você está pagando imposto, quando vai na feira livre, quando você faz seus investimentos para pagar os funcionários, um sacrifício danado, imposto, ou seja, é preciso pensar a carga tributária. Nós vamos precisar, em algum momento, reduzir para a pequena empresa, reduzir na folha de pagamento, reduzir na produção, mas é preciso que os bilionários passem a pagar que não estão pagando. Quem são os bilionários? As grandes fortunas, né? 40% das famílias mais ricas detêm 49,8% da riqueza nacional. Olha, isso é incompatível. Eu queria ficar falando com o senhor até amanhã, porque daí eu já ia lhe provocar o seguinte: mas os banqueiros adoram o Lula. Eles tinham medo, mas agora eles adoram. Eu quero só dizer o seguinte: é muito bom conversar consigo, a sua assessoria não nos coloca nenhum tipo de trava. Eu queria falar mais de emprego, o Vitor Sacker aqui fala, porque aí não queremos saber a visão de que partido, não me importa. Eu quero saber do Luiz Marinho, que tem uma noção de vida pública, foi prefeito, presidente do partido e ministro do Trabalho, né? No sentido de que pós-pandemia, como é que fica essa relação de trabalho, tudo isso vai... Mas não dá tempo, nós temos que encerrar. Eu quero agradecer muito a sua fala e tô tentando também pedir ao Bolsonaro para falar aqui, o presidente, nós vamos fazer também com o máximo de respeito com todos, mas não deixar de abordar. Eu seria talvez deselegante de fazer determinadas perguntas num outro tom, né? Eu acho que a gente tem formas e formas de colocar. É isso que as pessoas têm que entender. Não, o Kiko é baba-ovo. Não, eu jamais vou ser deselegante com o senhor, mas eu não vou deixar de perguntar de fatos de corrupção que foram colocados e também de reconhecer que tinha uma Polícia Federal naquele momento com autonomia que foi contra o próprio presidente, a presidente Dilma. Foi complicado. Viu? Esta situação que nós temos hoje, pedalada não é nada. Só que nós tínhamos um Michel Temer que comandava um Congresso Nacional com uma baita articulação. E a Dilma é ruim de negociação. Ela é dura, inflexível. Lula jamais deixaria isso acontecer. Quem tem dificuldade para governar é que não tem diálogo com o Congresso. Prefeito que cai é o que não conversa com a Câmara.
né? E é isso aí. Olha, eu quero agradecer muito a sua experiência de vida, né? O Lula também está lançando um livro aí, é legal também abordar neste encontro. E nós falamos com o Luiz Marinho, que é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, vai estar com a gente falando com todos os outros presidentes de partido. Eu quero agradecer demais.